Beleza, pessoal. Agora a gente vai falar aqui sobre operadores aritméticos. Esses operadores aqui, eles são muito importantes. Qualquer cálculo que o Java necessite fazer, a gente vai usar operador aritmético. Vamos ver quais são eles. Quais são os operadores aritméticos da linguagem Java? Basicamente, a gente tem aqui o operador de adição, operador de subtração, multiplicação, divisão e módulo. Bom, do 1 ao 4 não é difícil de entender, né? Do 1 ao 4 a gente já conhece aí dos cálculos e tal. O que pode surgir alguma dúvida é esse operador de módulo. Esse operador de módulo, ele basicamente ele retorna o resto de uma divisão. Por exemplo, digamos que você faça uma divisão aqui, 7/5, por exemplo, né? Essa divisão, né, ela, digamos que sejam valores inteiros, né, vamos supor que a gente esteja trabalhando só com inteiros, ela vai retornar o valor de 3 para a gente, porque a gente está trabalhando simplesmente com números inteiros, né, e não com double, né, que são os nossos pontos flutuantes aí. Então, como que eu sei qual o resto de uma divisão? Não necessariamente precisa ser só valores inteiros para utilizar esse operador de porcento aqui, que é o operador de módulo, que a gente chama operador de módulo. A gente utiliza esse operador de módulo justamente para saber o resto de uma divisão. Se eu fizer 7/2, no lugar dele me retornar 3 ou 3,5, dependendo do formato de dado, ele vai me retornar qual o resto da divisão de 7/2, que no caso é 0,5. É assim que funciona. É isso mesmo. Não, tô falando doideira. No caso é 1. Ó, minha mente está falhando aqui já. Mas legal, vamos ver aqui, depois a gente vai fazer na prática. Vamos lá. Exemplos de uso, né? Primeiramente aqui, a gente declara e inicializa a variável A e a variável B, sendo que a variável A está sendo inicializada com o valor 10, a variável B com o valor 5 aqui. E aqui a gente declara a variável C e inicializa ela com a soma de A mais B. Ou seja, eu usei meu operador aritmético de soma para somar o valor que está contido, né, que existe na variável A, mais o valor que existe na variável B. Variável C passaria a valer quanto nesse caso? Né? Se a gente sabe que A tem o valor 10 e B tem o valor 5, a gente sabe que nesse momento aqui, a partir do momento que a linha 3 é executada, a gente tem que a variável C ela recebe o valor 15. A mesma coisa para a linha 4, para a variável D, ela vai ser A menos B, que é a mesma coisa que 10 menos 5, logo D vai ser 5. A gente tem a variável E aqui, que vai ser A vezes B, ou seja, 10 vezes 5. E vai valer 50, a variável E ou E, dependendo da região do Brasil aí. A variável F, né? 5 dividido por 10 dá quanto? Né? 5 dividido por 10 dá 2. Então a variável f passa a valer 2. E aqui, por último, né, o nosso operador aritmético de módulo. A gente chama operador de módulo, é o operador que retorna o resto de uma divisão. Então, qual é o resto da divisão de 10 por 5? Né? A gente tem a divisão de 10 por 5 tendo 0 como resto. Então, logo a variável g ela vai valer 0. Então, vamos executar isso na prática aí nas próximas aulas aí para vocês verem de fato isso daqui funcionando.